Bom, então, acho que obrigado, acho que é muito bom fazer parte dessa iniciativa e a oportunidade de estar discutindo esse contexto, né, de pandemia. Acho que é tão importante, eu acho que a gente está conectando esses saberes para a gente estar sempre rediscutindo e pensando as nossas estratégias e tudo o que está acontecendo, né? Então, eu fiquei com tarefa aqui de discutir os aspectos epidemiológicos, né? Então, como epidemiologista, eu tentei buscar é, questões, né, que estão com debate que estão com debate em aberto, que estão algumas polêmicas, né? Eu acho que discutir os conceitos epidemiológicos à medida que a gente tem acumulado evidências científicas nesse caminho, né? Eu acho que a gente tem visto esse volume, né, de material. Acho que todos nós que estamos participando, né, desse webinar, eu acho que a gente percebe o fluxo intenso, né, de informações o tempo inteiro e como a gente tem que ir se atualizando rapidamente. Então, vou trazer algumas questões. Acho que aproveitar, né, que a professora Juliana já nos deu, né, essa importante aula, né, sobre os coronavírus. Eu acho que trazer um pouco do enfoque epidemiológico, né? Então, acho que existem alguns marcos importantes que eu acho que a gente precisa caracterizar para discutir, né, o contexto atual, então entender, né, como é que isso tudo foi se processando. Então, a gente teve 31 de dezembro, né, esse cluster, né, esse aglomeramento de casos do que se chamou de epidemiologia de pneumonia de etiologia desconhecida, né, que em Wuhan, né, que teve uma concentração de casos e que levou ao fechamento desse mercado, né, de animais vivos que todo mundo tem conhecimento, como uma primeira medida, né, e, e com a medida que foi se avançando, né, nessa identificação e controle no momento surto, né, dos casos ali relacionados principalmente ao mercado. Isso depois se expandiu, não tendo mais o link direto. Então, a gente vê que no dia 7 de janeiro a gente teve a identificação do novo tipo de coronavírus. No dia 12, o sequenciamento genético foi apresentado, né? E nos dias, a gente vê a expansão global aqui, é, ainda em janeiro, o primeiro caso fora da China, Tailândia, e nos dias 23 e 24, 20 e 24 de janeiro, a gente aparece os casos nos Estados Unidos e na Europa, na França, né? Os primeiros casos, né? E toda essa mudança esse padrão que vai se alterando em outros, em um contexto mais global, né? Então, 30 de janeiro, né, alguns dias após esse caso na Europa, né, e uma semana do caso nos Estados Unidos, a gente tem declarada pelo diretor-geral, né, da Organização Mundial de Saúde, né, aconselhado lá por todas ah, os, as, as questões que envolvem nessa tomada de decisão. A gente foi anunciada como emergência de saúde pública de importância internacional, né? Então, que caracteriza nessa necessidade de um esforço global para conter o espalhamento dessa doença, né? Então, é um marco importante, né? E uma caracterização interessante desse processo. E no dia 11 de março, né? Loiro, só Foi? um momento. Você está, pode pedirmos para a professora Juliana Gualharda liberar o screen para poder vermos a apresentação. Você não está conseguindo ver? Não, Ah, tá. Eu ela, tô. um momento, isso. Deixa Na eu minha, só. minha tela ela já não está mais compartilhada. Não é comigo esse comando. Tá, sou eu que tenho que compartilhar aqui, só um minuto. Isso, por favor. Ah, tá. Agradecemos todos vocês pela paciência. A tela. Isso, no share, Aqui. embaixo. Ótimo.
Excelente, muito obrigada, tá? Obrigada, Ju. Perfeito. Deixa eu colocar novamente tela inteira. Isso. Tela cheia. Vamos ver se agora certinho aí. Agora podemos ver. Muito obrigada. Então eu estava fazendo todo esse histórico, né, que tem a ver com a gente entender. A gente vê esse gráfico aqui embaixo, né, que a gente chama de curva epidêmica, né? Então todo esse processo, né, que desencadeou aqui desde os primeiros casos, né, do cluster de casos ainda sem como pneumonia de etiologia desconhecida até a identificação do novo tipo de coronavírus, o sequenciamento genético, o estabelecimento de um cordão sanitário, né, em Wuhan, né, fechando as, é, o acesso, né, o transporte e todas as outras restrições, né, de contenção, é bom para a gente entender, né, esse momento aqui do contexto, né, dessa curva epidêmica de atingir o seu pico, né, e de depois ter essa redução do número de casos naquela localidade. Então, e isso alterou bastante. A gente vê que, por exemplo, aqui nesse gráfico da curva epidêmica, né, a gente vê que o estabelecimento do cordão sanitário e da aplicação de medidas, né, afetaram a mobilidade, e essa mobilidade influenciou bastante na redução desse número de casos, né? Então, isso foi um ponto importante nesse histórico da epidemia, que vai guiar um pouco do que a gente vai conversar mais para frente. Então, acho que para a gente discutir, né, o processo de espalhamento, a curva epidêmica, todos esses tópicos atuais que envolvem as medidas de contenção, de restrição, a gente tem que entender a infecciosidade desse agente, né? Então, na epidemiologia, na modelagem, né, de epidemias, no entendimento das epidemias, a gente tem um conceito, né, de R0, que é o número básico de reprodução. Ou seja, um número médio que um caso, né, gera casos secundários em uma população suscetível, né? Então, a gente tem 3 situações: com um R0 maior que 1, a gente aumenta os casos, igual a 1 fica estável, e menor que 1, o número de casos tende a diminuir, né? Então, a gente vê alguns exemplos, né, aqui nesse infográfico, aqui, Covid e outras doenças. A gente pode observar que uma gripe, né, sazonal, né, ela tem até transmissão de até de 2, né, um R0 de até 2, e a gente tem aqui que a influenza, né, a gripe de 1918, ela está próxima, tem aqui um valor próximo do que a gente está vendo no espalhamento para o Covid, né? E algumas outras situações, né? Algumas principalmente zoonóticas, né? A gente vê que MERS, né, que foi outra emergência de saúde pública que a gente teve, a SARS. Então, algumas muito mais graves aqui, como o Ebola, né? A gente tem a taxa de letalidade, né, que aqui a gente vê que a Ebola, né, muito mais alta em relação a MERS e SARS, e também o Covid, né? Então, acho que é sempre importante a gente ponderar esses diferentes indicadores. E isso tudo, né, desse indicador, o R0 vai depender dessa duração da infecciosidade, né, quanto tempo a pessoa, quando ela começa a transmitir, até quando ela transmite, né? Eu vou falar disso mais adiante. A probabilidade dessa transmissão ocorrer durante o contato e essa taxa de contatos. Então, essa taxa média de contato é justamente onde a gente vai trabalhar quando a gente discute as medidas de mitigação e de contenção, né? De atuar atuando em qualquer uma dessas situações, a gente vai ter um aumento ou redução dessa taxa de infecção. Então, a gente tem aqui
é um contexto importante, né? Acho que eu marquei aqui sem querer. Um contexto importante aqui de uma nota, né, que foi veiculada por pesquisadores brasileiros, né, da FRJ, da USP, da UNB, mostrando, né, que se a gente não as curvas, né, de projeção que a gente tem em algumas cidades brasileiras, né, com transmissão aqui estabelecida, e ele chama atenção aqui quando a gente olha a curva de número de casos, né, São Paulo lá em cima, Brasília e Rio aqui próximo, mas quando a gente pega o valor pela incidência, né, Brasília sobe bastante, né, porque uma população menor e com maior número de casos, né, o risco, né, de transmissão se apresenta maior. E isso também foi demonstrado em outro grupo com projeções de espalhamento, né, de difusão em diferentes cidades brasileiras, né? Professor, Professor, desculpe interromper, professor, mas algumas pessoas estão comentando que os slides não estão passando. Acredito que o senhor esteja utilizando o arquivo em PDF. Seria possível colocar no PowerPoint em modo apresentação? PowerPoint fica melhor? Então. Acredito que sim. Obrigada, Daniel. Nada. Deixa eu sair aqui, eu tenho que tirar o compartilhamento, né? Isso. Agora travou tudo. Deixa eu ver. Isso. Apareceu? Isso, Sim, apareceu. perfeito. Agora deixa eu colocar aqui, né? Eu tenho que... É até bom que a gente vê os slides. Passa rapidinho. Cadê? Aí, professor, opção apresentação de slides. Estava bem... Tá, eu passo rápido, como não tem... Então... Isso, nós vemos. Beleza. Perfeito, professor. Obrigado. Desculpa interromper. Eu estava explicando esse manifesto, né, dos pesquisadores, que é justamente defendendo o uso de medidas, né, a aplicação de medidas protetivas, dado o cenário, né, que é possível para as próximas semanas, né, justamente visando o que a gente tem visto como diminuir essa curva, né, para a gente ter capacidade de resposta dos serviços, né? Deixa eu tirar aqui. Então, e aí então a gente cai justamente na discussão de um trabalho, né, que foi muito importante, que foi feito pelo grupo do Imperial College, né, que foi demonstrando esse impacto, né, de intervenções não farmacêuticas, né, na vacina, em tratamento. Então, medidas, né, que envolvem situação de mitigação ou supressão da transmissão por algumas estratégias, né? Uma mitigação que seria algo mais leve, né? Então, isolar apenas os casos suspeitos e familiares em nível domiciliar, retardando a epidemia, e a supressão, que seria uma mitigação mais um distanciamento social de toda a população, isolamento de casos, né, quarentena dos membros, fechamento de escolas, né, universidades e comércio. Então, supressão como uma medida mais forte, né, mais enfática no controle dessa transmissão. Então, o que foi mostrado é que essas medidas essa mitigação reduziria a demanda assistencial, mas teria uma quantidade de óbitos, né, muito elevada. Então, o que seria adequado seria uma medida mais de supressão, né, incluindo distanciamento, fechamento de escolas, universidades e comércio. Então, isso tudo foi demonstrado, né, nessas análises, e isso tem guiado boa parte do mundo, né, nessa estratégia. Então, alguns estudos, né, têm demonstrado que o distanciamento social reduz esse contato de 7 a 9 vezes, contato diário de 7 a 9 vezes. Crianças, né, geralmente são menos suscetíveis do que os mais velhos. O distanciamento social na China foi importante nesse controle do Covid.
e só o fechamento das escolas eles reduzem o pico da incidência e atrasam a epidemia, mas não tem um controle muito efetivo. Então, a gente tem esse estudo aqui importante dos 72 mil casos, né, da China, né, dando esse contexto epidemiológico, né, desses casos que foram testados. Então, a gente tem aqui boa parte, né, desses casos aqui são de uma doença que se apresenta mais branda, né? Então, a gente tem uma taxa de letalidade, né, que ela aumenta em pacientes mais críticos, né, em pacientes acima de 80 anos ou mais velhos, né? Então, reforçando essa preocupação, o cuidado que a gente tem também que ter com as pessoas mais idosas e algumas críticas com essa discussão dessa distribuição de casos, né? Com, por exemplo, de poucos assintomáticos testados, né? Mas a gente tem a estratégia da China também priorizou a testagem mais desse grupo de risco, né? Então acaba que isso influenciou nesses indicadores, da mesma forma que nos diferentes grupos etários. Eu vou mostrar aqui uma comparação que foi apresentada em outro trabalho, que mostra justamente, mais para frente eu vou trazer, comparando com as Coreia do Sul e a Itália, né? E aí aqui, só para a gente ter um panorama mais real do que pode estar acontecendo, né? A gente tem uns pesquisadores utilizaram o dado da Coreia do Sul para prever, né, como é que de fato a gente está subnotificando, como é que essa subnotificação ela está influenciando nessas estatísticas, né? A gente vê que, por exemplo, nessa primeira a gente vê a distribuição demográfica aqui no A, né? No B, a distribuição de casos, né? A gente vê que na Itália, na população mais velha, foi mais acometida, apesar de também ter essa distribuição maior, né? Desses indivíduos com maior faixa etária. E aí a gente vê que no ajuste aqui, né? Assim, na parte C da figura, que, por exemplo, nos Estados Unidos, né? A curva vermelha seria os casos ajustados, e aqui na Itália embaixo e na China depois. Então a gente vê que essa percentual de casos não documentados é muito elevada, né? Que a gente tem falado dessa forma, né? Então a gente vê que o problema é muito mais sério do que a gente vê nos dados oficiais. E aí, vendo essa situação da Itália, né, que teve, né, toda essa problemática recente, comparando com os dados da Coreia do Sul. Por que a Coreia do Sul, né? A Coreia do Sul foi um dos países que fez testagem não só de grupo de risco, mas testou em massa, de forma aleatória, e sendo que a Itália, por exemplo, testou só casos sintomáticos, que a maior parte, ou graves, né, que a maior parte do mundo tem feito, né? Então a gente vê que, por exemplo, aqui na distribuição, na Coreia, que foi uma testagem mais aleatória, você vê que o percentual, né, de jovens positivos, né, é bem elevada, né, em comparação com o que a gente observa na Itália. E da mesma forma que a gente vê muito mais em idosos na Itália do que na Coreia. E aí a gente pode pensar, mas a distribuição etária, né, dessa população é diferente. A gente tem, então, que, vendo a população, né, da Coreia, e os casos da Coreia, por exemplo, a gente vê que, de fato, os casos, né, estão bem elevados nessa população de 20 a 29 anos. E a gente vê na Itália isso se aparecer nos idosos, né? Passar aqui. E aí a gente ontem, né, na coletiva do Ministério da Saúde, nos foi apresentado essa nova plataforma, né, de
de monitoramento do Covid-19, né? Então, acho que todo mundo pode observar, né, depois lá para ver as estatísticas, né, mais atualizadas. E ainda há muita discussão, né, sobre a disponibilidade dessa informação de forma, né, desagregada para análises, né? Então, muito do que os pesquisadores têm utilizado ainda não tem um dado, né, muito robusto para ser trabalhado por essa falta de disponibilização desse dado desagregado. E aí, quando a gente vê, por exemplo, o monitoramento feito pela Johns Hopkins, né, que é global, que é bem atualizado também, eu vi ontem, no mesmo horário, a plataforma do Brasil e da Johns Hopkins estava dando o mesmo resultado. E é muito curioso que, por exemplo, na China, né, a gente já tem um tempo maior do início da epidemia. Só lembrar, né, que o Brasil completou um mês, né, mais ou menos um mês de início da epidemia. E aí a gente tendo um mês de epidemia, né, a gente para pensar, né, por que a gente ainda tem tanto pouco, né, registro de caso recuperado, né? A gente vê que a China tem feito um controle mais próximo disso, né, dos casos recuperados, com esse critério, né, temperatura corporal normal, sem sintomas respiratórios, recuperado das infecções pulmonares, caso existam, e também com testes negativos, né? No Brasil, alguns municípios estão usando o critério de boas condições de saúde, sem sintomas respiratórios, ao final de 14 dias de isolamento. Mas isso ainda é muito propenso à discussão, né? Então, acho que a gente tem que pensar nisso. Então, quase que 80%, 86% de todas as infecções não são documentadas, isso é um dado, né, que a gente tem de uma publicação importante, e a gente tem um reforço disso, e o Brasil aparecendo aqui, que está aqui entre 10% e 20%, né, aqui o Brasil, e nessa subnotificação, né, então quase um caso para cada 10, né, ali. Então, a gente tem que ter essa noção, né, de que a situação é muito mais grave do que a gente pode observar pelos dados que a gente tem disponível. Então, pensando, né, nessas trajetórias, o Brasil, comparando o número de casos, a partir do 100º caso, né, que a gente tem usa, né, a partir do 100º caso, a gente passa a entrar na comparação aqui junto com os outros países, e a gente vê que, por exemplo, o Brasil está aqui no meio, países como Japão, Singapura, a gente tem Coreia do Sul, né, tem mudança na curva porque implementaram medidas, né, de estrito isolamento social, de quarentena, de restrições, né, de medidas importantes que mitigaram, né, essa curva. Então, saúde única, né, é importância, eu acho que a gente trouxe, a Juliana colocou pontos importantes, né, que eu acho que a vigilância, né, biovigilância no mercado de animais vivos, como algo que a gente precisa se preocupar, né, e com essa necessidade de buscar para reduzir esse risco, né, de exposição nesses locais. Biossegurança nas explorações pecuárias, né, a gente tem riscos também advindos da produção animal. Mercado de animais vivos e o transporte de animais como importantes de risco de potencial zoonótico, né? Então, a importância da educação e da abordagem cooperativa, né? Então, acho que a gente precisa de estruturar instrumentos de vigilância animal, né, e de biovigilância nesses ambientes, né, para ter maior possibilidade de identificar cedo, né, e controlar com maior facilidade. Uma dúvida que tem muito surgido, né, qual a importância do clima ou do ambiente, né? Então, falando um pouco do ambiente, do clima nesse aumento do número de casos. Então, alguns estudos demonstraram que baixas temperaturas, né, e umidade, né, ali, e um padrão de umidade, né, elas têm
tem maior, né, tem aparecido, né, com maior número de transmissão comunitária. Então, a gente vê que, por exemplo, que aqui temperatura e umidade, aqui quando a gente vê a média de temperatura entre menor que 10, né, a gente tem o maior cluster de cidades, né, isso aqui são cidades com 50 cidades principais que têm transmissão comunitária, e aí quando a gente vê, quando aumenta a temperatura, esses clusters principais eles estão mais difusos, né? Então, mesmo tem sido visto no nível global, hemisfério norte, né, mais afetado. Mas, claro que a gente imagina que a gente vai ter uma segunda onda, né, um deslocamento, né, desse cluster para a África e para as Américas nesse novo período, né? Então, o clima influenciando aqui nesse primeiro momento. O aumento, né, da temperatura tem sido sugerido como algo que pode, né, facilitar o controle nessas regiões do hemisfério norte, né, mais frias, porém isso não é suficiente para dizer que a gente deve conter medidas, né, de intervenções adicionais, medidas de mitigação, supressão para conter essa propagação, porque isso tudo vai depender do que a gente colocou dessa variabilidade climática, por exemplo, o Brasil, né, que tem uma variabilidade entre Nordeste, Norte e Sul, poluição do ar, né, isso tem sido discutido como um fator, e outros fatores relacionados à população em si, né, a alta incidência, a população, né, e circulação. Questões em discussão, a gente tem que a discussão do papel dos assintomáticos, né? Já há um entendimento que o vírus pode ser transmitido no período de incubação, a importância da vigilância sindrômica, né? Que ela tem mais facilita mais a identificação de casos sintomáticos, né? Pela medição da temperatura, e na educação, né? De quem chega e se isolar, entrar em quarentena. Imunidade, não é uma dúvida, né, que todo mundo tem bastante. Não está claro quanto tempo as pessoas permanecem infectantes após a recuperação. Outros, né, coronavírus, acho que o MERS, o estudo com o MERS, apresentam imunidade natural após essa recuperação, mas não para toda a vida, e depende dessa severidade. Já tem uma discussão, né, de ter possibilidade de falso positivo para dengue, né, no cenário que a gente tem futuro aí de dengue, covid, influenza, é algo que a gente pode pensar, deve pensar. Não deixar de controlar outras doenças, né? Já tem relatos, né, de, por exemplo, que na África, né, durante o surto da epidemia de ebola, a gente teve, né, um relaxamento e algumas outras doenças aumentaram. E animais, a Juliana já foi muito enfática, né, e as nossas agências, o CDC e a Organização Mundial de Saúde, enfatizam que não há evidência, né, dessa transmissão animal. Então, acho que, resumindo, para fechar, acho que a gente tem que focar no que a gente tem de evidência atual, né, até que a gente acumule mais e tenha experiência de vivenciar a efetividade dessas evidências, diminuir a transmissão por redução do número de casos, limitando a propagação, que é o estágio que a gente está de transmissão comunitária disseminada no país. Estratégias de supressão são a nossa principal estratégia, né? Dada a nossa capacidade de serviço de saúde, então diminuir, né, essa curva epidêmica, a doença ela vai continuar seguindo o seu curso, né? Então a gente vai ter novas ondas, mas a supressão ela vai nos dar essa oportunidade de atender todo mundo que precisar dos serviços, né? Então essa é a estratégia principal. Usar esse tempo, né, para aumentar a capacidade de testagem. O Brasil tem essa capacidade, né? As nossas estatísticas provavelmente enviesadas o teste, né, só nessa população específica, e assim ter análises mais robustas e repensar as estratégias. Necessidade de amplo acesso aos dados agregados, né? Eu acho que tem a proposta de lançamento de um sistema que vai substituir o SINAM, o eSUS Vigilância Epidemiológica, com integração de diferentes sistemas, então a gente aguarda que isso ajude. Seguir as recomendações baseadas em evidências científicas, né, da OMS, que incluem, né, tudo, isolamento social,
de medidas de higiene. E o isolamento, né, para fechar, o isolamento é físico e não social, né, que a gente mantenha as nossas redes e tenha a nossa saúde mental preservada. Agradeço, acho que era essa a minha contribuição e aguardo as questões.